Hoje nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 2. Salomão pede a Hirão, rei de Tiro, que o ajude na construção do templo. E determinou Salomão edificar uma casa no nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de carga, e 80.000 que cortassem na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: Como procedeste com Davi meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor, nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em carmesim, e em azul, e que saiba lavrar ao buril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi meu pai preparou. Manda-me também madeira de cedro, faias e algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos, e isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que a teus servos, os cortadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. E Hirão, rei de Tiro, respondeu por escrito e enviou a Salomão, dizendo: Porquanto o Senhor ama o seu povo, te pôs sobre ele rei. Disse mais Hirão: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique a casa ao Senhor e para o seu reino. Agora, pois, envia um homem sábio de grande entendimento, a saber, Hirão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi também de Tiro. Este sabe lavrar em ouro e em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, e em púrpura, e em pano azul, e em linho fino, e em carmesim, e é hábil para toda a obra de buril e para todas as engenhosas invenções. Qualquer coisa que ele propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu senhor teu pai. Agora, pois, que meu senhor mande para os seus servos o trigo e a cevada e o azeite e o vinho de que falou, e nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanta houveres mister, e traremos em jangadas pelo mar a Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme a conta com que os contara Davi seu pai, e acharam-se 153.600. E fez deles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Fim do capítulo 2. Irmãos, este capítulo nos mostra a questão do projeto e da administração para que tudo que for iniciado termine, não é verdade? Porque a construção do templo foi algo grandioso, foi algo maravilhoso, e por ser uma construção para o Deus Altíssimo, para o Senhor, não para que ele habitasse, mas para que neste lugar ele fosse adorado. Porque, como diz o próprio Salomão aqui,
no versículo... Vamos pegar aqui, ó. A partir do versículo 4, olha só. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, para o pão contínuo da proposição e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. Versículo 5 diz, e a casa que estou para edificar há de ser grande, ou seja, ela era grande, sim, era uma casa que de onde os israelitas olhassem, eles iam enxergar o templo. Era algo magnífico, até mesmo para a época, né, para as condições que foram construídas, porque naquela época não existia a tecnologia que nós temos hoje. Quando nós vemos aí o Japão construindo, quando vemos os Estados Unidos construindo, né, e usando de tecnologia, fazem grandes edificações em pouco tempo, porque utiliza máquina. Naquele tempo não tinha. E aqui Salomão continua, porque o nosso Deus, ele é maior do que todos os deuses, irmãos. Eu quero falar sobre isso daqui a pouquinho, mas deixa eu concluir a questão do iniciar e começar. Iniciar e terminar, quero dizer, perdão. E aqui no versículo 6 diz, porém, quem teria força para edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Era uma casa de adoração ao Senhor, porque não há espaço suficiente, nem o céu e nem o céu dos céus, para conter a presença do Deus tão maravilhoso, tão poderoso que nós servimos. Irmãos, isso é lindo demais. E detalhe, quero voltar aqui aonde eu falei com vocês, aonde Salomão diz aqui no versículo 5, e a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus, ele é maior do que todos os deuses. Isto é uma verdadeira adoração. É reconhecer o posicionamento de Deus. Deus é Deus dos deuses, Deus é Rei dos reis, Deus é o Deus criador de todas as coisas. É você olhar para o Senhor e falar assim, eu quero o melhor para o meu Deus, porque para Ele tem que ser o melhor. Para Ele tem que ser com todas as minhas forças, com tudo que eu posso oferecer ao Senhor, ainda assim vai ser muito pequeno, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso. Para o Senhor é o melhor da minha vida, o melhor do meu esforço, o melhor da minha adoração, o melhor. O que eu posso de oferecer para o melhor? O que eu posso de oferecer de melhor para o Senhor? Ainda assim é pouco, mas oferecendo o melhor ao Senhor de todo o coração, isso tem uma validade tão grande, tão maravilhosa, tão poderosa. Irmãos, e foi algo tão tremendo, tão maravilhoso, que não foram 10 homens que foram levantados, não foram 20 homens, não foram 100, foram milhares de homens. E olha a sabedoria de Salomão. Salomão disse para Hirão o seguinte, Hirão, eu sei que você tem homens que são experientes em cortar madeira. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar os meus homens para eles aprenderem com seus homens como cortar madeira, porque eu vou precisar de muita madeira. Eu vou precisar de muita madeira para fazer essa casa para o Senhor, o templo para o Senhor. E Hirão, ele concorda, então envia os seus homens. E assim fez a divisão. Versículo 17 diz, e Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme a conta com que os contara Davi seu pai, e acharam-se 153.600 homens. E aqui Salomão faz a divisão de forma sábia, olha só. Versículo 18, e fez deles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores na montanha. É muita gente cortando madeira, gente. E era muita madeira que iria se utilizar. Claro, essa conta aqui era para a construção do templo e para a construção da casa do rei. Que depois nós vamos ver que tanto o templo quanto a casa do rei ficaram prontos. Aí, continuando a leitura, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Ou seja, dividiu ali o trabalho
combinou com quem podia tornar real este projeto, que era Irão. No entanto, que Irão falou: estou te mandando um especialista em ouro, e se precisar de fazer ferramenta, ele mesmo faz. Estou te mandando tudo, programar para que a obra inicie, mas ela também termine. Isso é maravilhoso, é um grande ensinamento que nós temos. No entanto, que a palavra do Senhor também diz: quem é o homem que ao iniciar a construção não coloca o projeto no papel, não coloca o que vai ser feito, calcula os seus custos, para que quando chegar no metade da obra não se envergonhe por não ter mais condições de conduzir a obra. E aqui nós vemos uma sábia forma que Salomão buscou para a construção, né, do templo e também da casa do rei. Buscar aqueles que são experientes e oferecer o pagamento justo para que esta obra continue. Irmãos, não é diferente nas nossas vidas. Para todo projeto, nós precisamos também parar, pensar. Dependendo do projeto, há necessidade de buscarmos pessoas com experiência, de pagar o preço. Dependendo das coisas que nós temos o desejo de fazer, isso é necessário. Mas o mais importante é que haja exatamente essa sabedoria de poder começar e terminar aquilo que se começou. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã.